Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semiadap, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. O grande valor da oração. Lemos em Daniel capítulo 6 e versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. É preciso compreender que a Bíblia revela a vida de oração que o profeta Daniel tinha, segundo está explicado, definições. É bem clara que a oração é a súplica dirigida a Deus, é a súplica da alma ao Senhor seu Deus, ou a outra divindade em que se creia, com uma invocação a ela em agradecimentos e súplicas e rogos por algo que se deseja alcançar ou se necessita. A oração, ela é fundamental à vida do homem. A pessoa que ora é motivada pelo entusiasmo de seu próprio discurso, pois a fé eleva a crença de que o seu desejo será atendido, abre espaço para a renovação do espírito pelo sentimento interior de esperança. Porém, de acordo com a Bíblia Sagrada, a oração deve ser dirigida unicamente a Deus, ao Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração é a comunicação do homem com Deus, e a palavra de Deus é a comunicação de Deus com o homem. Orar é um diálogo, é nós dialogarmos com Deus, conversar com Ele, suplicar-lhe, pedir-lhe a bênção, algo que desejamos, agradecer-lhes, adorá-lo, ter comunhão com Ele e buscá-lo de todo o nosso coração. A Bíblia Sagrada determina claramente sobre a oração. A Bíblia é um livro de oração. Nós podemos perceber de Gênesis e Apocalipse na Bíblia Sagrada que é enfatizada a importância da oração. O Deus Todo-Poderoso é também um Deus pessoal. Ele se identifica pessoalmente conosco. Deus é transcendente e imanente também. Como Deus transcendente, Ele transcende tudo e todos e está acima de tudo e de todos. Como o Deus imanente, Ele se comunica conosco e acompanha de perto todos os movimentos da sua criação, desde o simples balançar
da folha da árvore até os pensamentos e intenções do coração de cada ser humano que ele formara. É preciso entender que orar é invadir o terreno do impossível. Orar é romper a barreira do sobrenatural. A oração possui um poder ilimitado e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. O próprio Jesus foi claro quando disse que aquele que usar sua fé, tamanho de um grão de mostarda, não só dirá à figueira, seca-te, e ela secará, mas também dirá ao monte, transporta-te daqui para o mar, e ele se transportará, porque é a oração pela fé em nome de Jesus, capacita, dá capacidade, dá autoridade, tem poder em nome de Jesus. Os homens e mulheres na Bíblia Sagrada, podemos perceber que os homens e mulheres de Deus, sob a antiga aliança, sabiam do poder extraordinário da oração. Viram Deus mudar circunstâncias irreversíveis, manifestando o seu poder pela oração deles, pela oração de seus servos. Deus colocou em fuga exércitos inimigos, enviou pão do céu, fez brotar água da rocha, fez seu povo passar a pés enxutos pelo meio do mar, multiplicou alimentos, fez intervenções no tempo, no clima, nos astros, na natureza, refreou o poder, o poder que estava destrutivo do fogo e da água, fechou a boca de leões e realizou tantas outras proezas em prol do seu povo, pela oração e súplica de cada um deles e de nós. Ele pode fazer muito mais ainda. No Salmo 5 e versículo 3 está declarado: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. No Salmo 6 e versículo 9, o salmista disse com muita confiança: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. E no Salmo 66 e versículo 20, o salmista agradece a Deus, dizendo: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso e compassivo. Já na nova aliança não é diferente. O ministério de Jesus foi pautado pela oração. Jesus orava e a igreja primitiva seguiu os mesmos passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e viu mortos ressuscitarem, paralíticos andarem, cegos enxergarem, mudos falarem, surdos escutarem, para que pudesse a ser manifestado este poder. Pães foram multiplicados, leprosos foram purificados, cadeias e prisões se abriram automaticamente, e tantas outras coisas aconteceram, foram feitas
por Deus pelo poder da oração. A oração do Pai Nosso é fundamental e nos ensina, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, logo é conhecida em todo o mundo. Na oração do Pai Nosso, vemos a maneira como se deve orar. Então, por exemplo, foi assim que Jesus disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. A oração é o maior recurso espiritual que Deus deixou à disposição da sua igreja e de cada crente sobre a nova aliança. Nós temos um recurso a mais em relação aos crentes sobre a antiga aliança. Podemos orar a Deus em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vai pedir algo a uma pessoa importante, usando o nome de alguém que ele seja bem próximo, o conhecido daquela mesma pessoa, as coisas são facilitadas para você e para mim. É exatamente isso que Jesus ensinou: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Portanto, aqui em João capítulo 16, versículo 24, o Senhor Jesus Cristo novamente nos ensina o poder da oração feita em seu nome, dizendo: até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 14, Lucas escreveu: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos também. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui em Romanos capítulo 12 e versículo 12, Paulo escreveu: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, para que fosse perseverança na oração. E em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo falou que a oração vence a ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições ou orações sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está declarado: orai sem cessar. Na verdade, a oração é a chave da vitória. Por meio da oração, o céu se abre, as barreiras são removidas, as mulheres de Jericó, as muralhas de Jericó, isto é, caem diante de nós no chão, o sol e a lua param, o azeite e a farinha são multiplicados, o dinheiro é
encontrado na boca do peixe, o poder do fogo é anulado na fornalha, a boca do leão é fechada no covil. O impossível se torna possível, o milagre acontece, o sonho é realizado, o desejo é cumprido e o pedido é atendido. Glórias e honra ao nome do Senhor. Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semiadap, na cidade